que foi quem construíram a imagem dele para o mundo inteiro, né? Exato. O Cecil Rhodes até, inclusive, é um dos caras que ele criou lá a Rodésia, né? Ele queria criar aquele país perfeito, né? Você viu até como modelo para esse projeto de nova ordem mundial. O envolvimento do Mandela na indústria dos diamantes e sua associação com Harry Oppenheimer, descendente direto lá do Ernest Oppenheimer, que é então, o presidente da De Beers. Mandela trabalhou como uma espécie de porta-voz para essa empresa, porque começou a ter com esse escândalo dos diamantes de sangue, né, que gerou até filme e tal, dessas guerras civis promovidas na África, essa miséria, essa desgraça toda promovida na África para ter a exploração desses recursos naturais, principalmente a extremamente rentável indústria dos diamantes. Várias organizações mundiais e governos tentaram esboçar um boicote contra esses diamantes africanos. E o Mandela já veio de primeira, assim, tudo bem, você poderia falar, ele foi como um presidente da África do Sul, pensando realmente na economia do país e tal, né? Mas ele transcendeu um pouco isso esse limite e tomando mesmo uma atitude de porta-voz da empresa, sabe? Tentando justificar todos aqueles absurdos para poder manter o comércio desses diamantes, que boa parte são ilegais, né? Então isso demonstra que a imagem dele toda de defensor dos direitos humanos acaba virando até um absurdo, porque ele está envolvido diretamente, dando esse apoio, né? Como ele está envolvido diretamente nesse esquema sórdido, que é o que gera a maior exploração, desgraça, miséria humana no continente africano. Isso parece até uma piada macabra, né, Alex? É uma piada macabra, né? Com certeza. Piada macabra, até porque a exploração e a carnificina que houve por trás desses diamantes, né? Em que ele posava de bonzinho, né, de defensor, enquanto que puxava toda a brasa para a sardinha dessa empresa, né, dessa De Beers. Isso. Impressionante isso. Como é que as pessoas não sabem disso, né? É preciso que se saiba, poxa. Não, e é curioso porque, segundo as denúncias e os estudos que existem mesmo internacionais, existem estudos assim precisos que mostram que mais da metade desses diamantes são exportados ilegalmente, são contrabandeados, né? Então, falar, não, o cara está defendendo para defender os interesses desses países, tal, não está defendendo, porque isso não tem interesse nenhum do país. Na verdade é o seguinte, isso daí gera só miséria e desgraça, morte. Então, mais uma vez, é mais um ícone desses incensados aí pelo sistema metacapitalista, da mídia metacapitalista, que promove todos esses barbarismos, esses absurdos, como no Brasil tem o Lula, né? O Lula é recebido em todos os lugares, é doutor honoris causa, é uma gracinha, é o cara, segundo Obama, mas enquanto no Brasil tem 70 mil mortos aqui, por cima se fala, né? Não sabe, assim, o valor é real mesmo, né? Ou então as Farc na Colômbia e todo esse pessoal do Foro de São Paulo na América Latina, né? Isso é impressionante como a manipulação da mídia pode transformar uma pessoa, a imagem de uma pessoa, justamente no contrário da realidade, né? Pois é. Feita por uma elite que é socialista, né? Exatamente. E a lógica é muito clara, né? Se você quer usar a lógica, se você vai buscar a verdade, é fácil de observar o seguinte: se uma delas tivesse realmente preocupado com a economia do país, ao favorecer essa extração dos diamantes, a África não teria a miséria que tem hoje, que continua, né? Pelo menos na área onde ele foi presidente, etc. e tal. Se ele estivesse lutando pelo seu povo, aquele povo teria uma condição de vida melhor. No entanto, quem foi que ficou de bem? Foi a empresa, né? As empresas para quem ele vendia o coisa, e ele particularmente, ele pessoalmente, né? Que ficou bem, que morava numa mansão, com toda a segurança, com conforto e alimentação que o povo não tinha. Exato. O povo não tem, o povo vive morrendo de fome. A miséria na África é conhecida por qualquer criança de colégio, né? É sofrido o negócio lá, e assim, é tão absurdo essa política racista que ele e esse CNA, que ele foi líder, aplicaram na África do Sul, que eles não somente atacavam pessoas brancas, mas em 2008 aconteceu uma série de assassinatos contra multidões de imigrantes de Moçambique, Malau e Zimbábue. Quer dizer,
além desses caras apoiarem todas essas guerras civis através desse comércio inescrupuloso e demoníaco de diamantes, eles continuavam fazendo a repressão no país através desses grupos armados, esses grupos terroristas que foram se tornando políticos, né? Mais ou menos o que está acontecendo agora com esses grupos terroristas do Foro de São Paulo, no caso da Colômbia, as Farc, com essa negociação de paz com o governo colombiano. Então, realmente, como bem disse o Christian agora, a mídia transforma qualquer satanás, qualquer demônio num anjinho de candura. Isso que tem que ficar bem assim marcado, né? Porque o poder da mídia é de transformar esses mitos, né, em santos mesmo, né? Figuras angelicais, né? Exato. A gente vê como... E aí você vai ver esses vagabundos de universidade aí dizendo que a África está na miséria por causa do capital, né? Essa elite aí, que toda justamente aliada às piores ditaduras comunistas aí, sangrentas, né? E o pessoal diz que é o capitalismo o problema. Mas são justamente os metacapitalistas, o pessoal que investem pesado em revoluções aí pela América Latina, pelo mundo inteiro. Então é uma distorção realmente imensa, né? Pois é, eu acho até Exato. que também tem a ver o seguinte: a ONU tem aquele projeto de redução demográfica, né? Uma preocupação muito grande que diz que já tem gente demais no mundo e que é preciso diminuir a quantidade de gente. Então, eu acho que esse plano aí com os diamantes da África tem um pouco, já que a ONU apoiou isso daí por trás também, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Não, vamos deixar aquela gente toda morrer, a gente fica com os diamantes deles e deixa eles morrerem de fome, assim diminuir a quantidade de gente no mundo, né? O Nelson Mandela foi responsável pela legalização do aborto na África do Sul e em 1996 ele assinou a lei que legalizava o aborto. O Congresso tinha um comprometimento ideológico muito forte com a questão do aborto e um forte respaldo da Liga das Mulheres, a ANC, que estiveram por trás dessa legalização. A ANC teve por décadas uma aliança eleitoral e política com o Partido Comunista Africano, que era liderado pelo europeu Joe Slovo, o mesmo da foto com Nelson Mandela e Winnie Mandela. Você falou da ONU agora, Graça, lendo um trecho de um artigo do Dr. Heitor de Paula, que ele faz um comentário, que até o professor Lava havia comentado isso no debate com o Duguin. No debate não, no nocaute que deu do Duguin, né? Ele está falando justamente que esse Cecil Rhodes, que fundou a De Beers, que que ajudou a criar todo esse mito do seu Nelson Mandela, ele foi o fundador da Rodésia. Ele ajudou com um grupo que ele fundou numa época, uma seita lá chamada The Round Table. Ele foi uma coisa que criou uma influência tão forte para criar a própria Liga das Nações, que foi acabar virando a própria ONU. Então, quer dizer, você vê que tudo isso tem um fio da meada, tem uma sequência, isso tem uma origem. Não são coisas assim esporádicas ou teoria da conspiração. São coisas que são assim históricas, fatos históricos que qualquer um pode confirmar, sabendo buscar as origens, né, as fontes desses grupos, né? O interessante é que as pessoas percebem a história, né, sendo feita justamente por o modo como elas percebem pela mídia, mas isso não deixa de significar que os fatos estão sendo documentados da mesma forma e não ficam de fora. É só a mídia que não passa eles da forma como deve ser passado. É a espiral do silêncio, né, Christian? Porque fatos não podem ser desacontecidos, não é? Você não pode desacontecer um fato. O fato aconteceu, ponto. Está ali. Alguém documentou e está lá a prova, não é? Ela pode construir a curto prazo, né? Mas a longo prazo eles vão aparecer, né? Uma hora aparece. Vão aparecer, pesquisando, você vai chegar ao ponto, né? Você vai encontrar o fundamento daquilo dali e vai encontrar a verdade, né? Claro. Uma coisa que falou aí, Graça, muito interessante, que é essa ideia do controle populacional, né? Tem até um livro, agora não me lembro o nome do autor, que é o ambientalista, que fala justamente isso. Fala que se a natalidade não diminuir, nós vamos ter que permitir o aumento da mortalidade. Então, com certeza,
esses sanguinários aí, eles têm um papel importante nessa engenharia global aí, e a imagem deles de Santos também tem um papel importante, né? Com certeza. Que essa é mais uma operação de ocultação, né, das grandes que acontece na mídia internacional. O caso do Mandela é um caso dentre vários outros, né, que aconteceu com o Foro de São Paulo, como acontece com o caso dos documentos do Barack Obama. Ou seja, essa própria ocultação, ela é uma operação de reengenharia social, que visa produzir novos fatos. Ou seja, ocultar toda uma série, uma lista de crimes do sujeito, né, para valorizar justamente aquilo que ele simboliza. E o mais interessante é que mesmo pessoas que conhecem a biografia do cara choram, né, ou glorificam o sujeito que conhece a biografia do cara. Ou seja, uma coisa é a população comum que não conhece e fica sabendo apenas pela mídia o que ele representa. Agora, outro caso, são muitas pessoas, líderes revolucionários, intelectuais de esquerda, que mesmo conhecendo a biografia do cara, choram, se emocionam, mas não derramam uma lágrima, seja pelas vítimas dos crimes dele, seja pela miséria que ele produziu no seu próprio